Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, os irmãos que estão aqui no auditório, e também meu boa noite aos irmãos que estão nas outras dependências aqui da casa, nos assistindo aí pela rede interna de televisão, e da mesma forma aos irmãos internautas que estão em casa, nos assistindo pela televisão ou pelo computador, via internet. Então, meu boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje, com a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor. Como sempre dizemos, obrigado por tudo que recebemos, pelo dom da vida, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos inimigos, que nos ensinam a paciência, a tolerância, pelo dom da vida que Deus nos deu nesta encarnação, pela oportunidade que temos de testar, de sermos testados das nossas fraquezas, das nossas virtudes, e pelo acompanhamento que temos de nossos guias espirituais, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, que sempre está aí ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, fazendo com que sigamos aqueles ensinamentos que Jesus sempre quis que seguíssemos, praticássemos o bem e a caridade com amor e humildade. Então, queridos irmãos, com esses ensinamentos em mente, nós iniciamos o nosso encontro de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E que assim seja. Meu nome é Gilberto Bordim, sou trabalhador aqui dessa sociedade, e nós vamos tratar do tema que está indicado no quadro, dinheiro e felicidade. Quem quiser acompanhar, quem quiser ir um pouco mais além de que nós estamos abordando hoje, poderão consultar estas obras que estão ali indicadas nos seus capítulos. Então, fica como tema de casa, darem uma olhadinha nesses capítulos, né, sobre o que nós vamos abordar na noite de hoje, já que nessa meia hora não é possível estender todo o conteúdo. As obras da doutrina espírita são muito educativas, muito elucidativas, principalmente porque elas mostram a relação essa ligação entre o passado, o presente e o futuro. E mostram como elas estão interrelacionadas entre eles. Nós somos hoje reflexos daquilo que fizemos nesse passado presente, no passado remoto, em outras encarnações, que vai ter reflexos no futuro. Então, a doutrina espírita explica exatamente isso, essa ligação presente, passado e futuro. E mostra também as relações entre a vida, a morte, a doença e a saúde, a riqueza e a pobreza, que é um dos tópicos que vamos abordar na noite de hoje. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, são obras que, essas 5 obras, compõem, então, a base da doutrina espírita. Esse Pentateuco kardeciano, como eu o chamo, que tem ali os aspectos científicos, filosóficos e religiosos, que dão a base, a sustentação, esse tripé, ciência, filosofia e religião, que dá a base, a sustentação da doutrina espírita. Só para recordar, então, o Livro dos Médiuns, livro importantíssimo. Aqui está o início da doutrina espírita, 18 de abril de 1857, primeira edição. Este ano, então, fez 161 anos de divulgação deste livro. Importantíssimo, é a base da doutrina espírita. É baseado nele que vieram os outros 4. Depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos usar esse, além do Livro dos Espíritos, vamos usar muito esse aqui, na noite de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, e, finalmente, em 1868, foi publicado a 5ª obra, o livro A Gênese,
1868. Já em 1869, Allan Kardec iria falecer, iria desencarnar, com 64 anos incompletos. Para os padrões de hoje, né, muito jovem. Pois bem, ao longo do tempo, com o passar das décadas, o Espiritismo ganhou muito corpo, principalmente aqui no Brasil. Espíritos como Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, muito pouco lido, que aborda com muita perspicácia a parte científica da doutrina espírita. O doutor Jorge Andréa, médico, psiquiatra, que trata muito bem sobre o inconsciente humano, são obras fantásticas. Mas também nós temos outros espíritos que tratam sobre a doutrina espírita. Nós temos aqui o nosso conhecido Divaldo Franco. Divaldo Pereira Franco, ele é um espírita já com 91 anos de idade, mas já com 70 anos da sua vida dedicados à divulgação do espiritismo, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Tem mais de 250 obras publicadas em vários idiomas, são mais de 8 milhões de exemplares vendidos, todos eles com a doação dos direitos, né, para instituições filantrópicas. Já visitou mais de 50 países, né, proferindo inúmeras palestras, já esteve aqui, inclusive, na sociedade, né, então é fantástico. E é justamente sobre Divaldo que nós vamos tratar na noite de hoje, neste livro aqui, que foi organizado por Cláudia Saegusa, né, que organizou neste livro aqui, esse aqui é o volume 2, que foi organizado as perguntas e respostas que foram feitas para o Divaldo, nos seminários que ele participou. Então, esta organizadora, Cláudia Saegusa, organizou essas perguntas e respostas e publicou este livro aqui. Tem o volume 1 e o volume 2. No encontro de hoje, vamos tratar sobre o volume 2, que é o título do nosso encontro de hoje. Dinheiro e riqueza, dinheiro e felicidade. Tem outros assuntos nesse livro, conflitos conjugais, pais e filhos, adoção, sexualidade, homossexualidade, felicidade, que é o capítulo onde está o nosso encontro de hoje, né? Dinheiro e felicidade, e, além de outros tópicos muito importantes. Pois bem, volume 2. Dinheiro e felicidade. Vocês já devem ter ouvido falar, tem um ditado popular que diz que dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda, ajuda. Até que ponto isso é verdadeiro? Será que dinheiro realmente traz felicidade? Será que dinheiro não traz felicidade? Pensem aí durante alguns segundos e respondam: sim, dinheiro traz felicidades. Não, dinheiro não traz felicidades. Pensem aí durante uns 10 segundos. Muito tempo? Não, mas é o tempo que nós temos. Sim, dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro traz felicidade. Faça algumas reflexões a respeito. O que vocês acham? Em silêncio, mentalmente, vou elaborando algumas ideias. Bom, quem respondeu que sim, que dinheiro traz felicidade, está certo. E quem respondeu que não, que dinheiro não traz felicidade, também está certo. Opa, mas como assim? Os dois estão certos? O sim e o não? Pois bem, tem uma explicação para isso. Nós vamos encontrar esta explicação no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo hebraico, ele não está vinculado a nenhuma divindade. É um termo hebraico que significa dinheiro, riqueza. Então, o título desse capítulo poderia ser: Não se pode servir a Deus ou o dinheiro, a riqueza. Nesse item 7 desse capítulo 16, aliás, esse capítulo 16 é um pouquinho longo, então merece a leitura de outro tema de casa. Leio esse capítulo 16. Importantíssimo para entender justamente o capítulo de hoje, aliás, o tema de hoje, dinheiro e felicidade. É uma leitura fantástica, vocês vão descobrir muitas coisas importantíssimas, de que não devemos fazer e o que deveríamos ter feito. Então, o item 7 deste capítulo diz assim:
A riqueza, sem dúvida, pelos arrastamentos da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a da pobreza. E continua, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. E poderíamos completar com ostentação e com a vaidade. Orgulho e egoísmo. Quem faz a leitura do Evangelho em casa, quando faz o Evangelho em casa, vai ver que essas palavras, orgulho e egoísmo, vira a folha, volta a folha, está lá contida, que são as verdadeiras chagas da humanidade. Orgulho e egoísmo. Diz mais, o item 7. O orgulho e o egoísmo é o laço mais forte que prende o homem à terra. E é isto que a riqueza mal empregada proporciona. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria e chega à riqueza, esquece, de imediato, a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e ele faz-se insensível, egoísta e vão. E diz mais, ao fato da riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa servir de meio de salvação. E realmente, a riqueza, quando bem empregada, é um meio de felicidade, sim. Quantos homens constroem aí empresas que dão emprego a centenas e centenas e milhares de pessoas, e com esta riqueza, eles proporcionam que essas pessoas consigam ter o seu salário, educar seus filhos. Tudo isso através do dinheiro. Quantos equipamentos, quem vai no hospital vê aqueles equipamentos caríssimos, sofisticados, aquilo foi feito à custa de muito investimento, de muito dinheiro. Os próprios hospitais, que alguns estão, infelizmente, alguns estão fechando aqui no Rio Grande do Sul, justamente por falta de dinheiro. Graças a Deus, o Hospital Beneficência Portuguesa está sendo salvo, graças à doação de dinheiro para que ele possa seguir adiante. Quantos remédios são descobertos através de pesquisas, através de muito estudo, mas para isso precisa de uma base, precisa de muito dinheiro. Aí sim, a resposta, quem disse sim, que dinheiro traz felicidade, pode ser respondida desta forma. O dinheiro bem empregado, que transmite a felicidade. Entretanto, no capítulo 7, aliás, no item 7 ainda, do capítulo 16, diz assim, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões e provoca mesmo tantos crimes, e não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa. Como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então, quem respondeu não, que dinheiro não traz felicidade, realmente não traz felicidade quando ele é mal empregado. Então, por isso que as duas respostas estão certas. Me recordo agora, quem gosta de obras de cunho filosófico, quem gosta de ler obras filosóficas, deve conhecer Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer era um filósofo alemão que viveu no século XIX, faleceu em 1860, portanto, bem no início ali, da divulgação do Espiritismo. Ele fazia parte de um grupo de filósofos que eram considerados pessimistas. Ele, entre outras frases polêmicas dele, mas tem uma frase muito interessante que ele fala justamente sobre o tema do nosso encontro de hoje. Ele disse o seguinte, que a felicidade depende muito mais de que nós temos em nossa cabeça do que nós temos em nosso bolso. Então, é justamente isso, a felicidade depende de como nós a empregarmos. Se empregarmos para o bem, para a caridade, de auxílio ao próximo, será realmente um motivo de felicidade. Esse tema realmente é muito difícil de ser tratado.
Tanto é que vocês fizeram esse questionamento, de eu responder sim ou não, e tiveram alguma dificuldade. Puxa vida, traz ou não felicidade? Por que motivo de felicidade? Né? Realmente é difícil. Eu me lembro que, em certa oportunidade, nós trabalhávamos ali na Ilha Grande dos Marinheiros, ali tem uma sociedade espírita, chamada Casa do Evangelho. Lá na Ilha Grande dos Marinheiros é um local muito pobre, pessoas que passam carências muito grandes, vivem ali da reciclagem de lixo, há uma violência muito grande também, enfim. E lá tem uma sociedade espírita que tem trabalhadores aqui desta casa que vão lá ajudar, inclusive essa sociedade ajuda aquela sociedade financeiramente. E eu me lembro que, em certa oportunidade estivemos lá fazendo uma palestra, tratando exatamente sobre esse tema, a riqueza, e dissemos exatamente isso que acabamos de ler, que a riqueza era uma prova muito difícil. Eles começaram a rir. Como riqueza é uma prova difícil? Como dinheiro pode ser uma coisa difícil? Né? Bom, terminada a palestra, depois de distribuir o rancho, alguns vão lá, não para assistir a palestra, mas pegar o ranchinho de alimentos que é dado para eles. Veio uma senhora com o ranchinho na mão e disse para mim: Gilberto, tu falou uma coisa errada ali na palestra. Tu falou que a riqueza é uma prova muito difícil. Poxa vida, a riqueza só me traz facilidades. E aquilo me gravou muito, porque ela não falou felicidades, ela falou facilidades. E realmente, aí está a grande armadilha do dinheiro, das facilidades que ela proporciona, da facilidade do orgulho, que tem como contraponto a humildade, a facilidade do egoísmo, que tem como contraponto a caridade, da ostentação, da vaidade, da sensualidade. É uma grande armadilha o dinheiro. Por isso que é um teste muito difícil, como foi dito no Evangelho. Mais difícil que a da pobreza. O tema realmente é complicado. Na questão 814 do Livro dos Espíritos, questão 814 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Foi a seguinte pergunta: 814. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria. A resposta é fantástica que os espíritos deram. Talvez a reflexão mais importante que devemos fazer nessa noite, além de uma outra que faremos logo adiante do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja a resposta dada pelos espíritos. Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Para ver se nós passamos no teste da riqueza ou no teste da pobreza. E ele diz mais. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, e nelas, entretanto, sucumbe com frequência. As provas foram escolhidas por nós mesmos. Não creiam vocês que, ao desencarnarmos, vamos voltar lá ao plano espiritual, vai ter alguém lá nos recebendo, com uma planilha nas mãos, dizendo aqui, ó, fez isso, fez aquilo, fazendo o julgamento. Vocês sabem quem vai fazer quem vai fazer o julgamento de tudo isso? De que nós fizemos? Nós mesmos. Nós mesmos vamos ver aquilo que de errado fizemos e vamos ter vergonha muitas vezes daquilo que nós fizemos. Vergonha. E vamos muitas vezes implorar uma nova encarnação. Lá na riqueza, que é o mais difícil, para ver se nós passamos no teste do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ostentação, da sensualidade. Alguns pedirão a pobreza, para ver se a suportam com coragem. Nós escolhemos as nossas provas. Alguns espíritos, que não têm discernimento, estão de tal forma alienados, que assim os seus mentores espirituais vão compulsoriamente definir uma encarnação para ele. Mas, na maioria dos casos, o próprio espírito escolhe as suas provas. Para ver se passamos no teste da riqueza e no teste da pobreza. Há uma outra questão, a 264, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Allan Kardec fez a seguinte pergunta: o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Os espíritos responderam: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. É lógico, se ele não soube
administrar bem a sua riqueza, muitas vezes ele vai pedir a riqueza novamente para ver se ele passa no teste. Ou pede o oposto. Como foi dito no Evangelho, a riqueza é um teste mais difícil que o da pobreza. E para com isso ele progredir mais rapidamente. Diz mais: uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros, entretanto, preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Riqueza e poder. Há 8 meses atrás, portanto, ainda no ano passado, estivemos aqui na sociedade, numa palestra, onde tratamos de um tema semelhante a este. E naquela oportunidade, levantamos a questão da corrupção, que é um dos grandes problemas aqui do nosso país, que é um problema moral. Corrupção é um problema moral. É um grande problema da humanidade, problema moral. E dissemos, então, naquela oportunidade da corrupção, o que é a corrupção? São pessoas investidas do poder, que usam esse poder para receberem benefícios em dinheiro. Segundo eles, vai lhe trazer felicidade. Mas isso é corrupção. Corrupção que muitas vezes, todos os dias tu pega o jornal, rádio, televisão, internet, está lá, todo dia tem um escândalo envolvendo corrupção. E dissemos naquela oportunidade que nós tínhamos pena desses irmãos corruptos. Alguns que estavam no auditório arregalaram um pouco mais os olhos. Alguns que estavam dormindo acordaram. Opa, peraí, o que esse palestrante está falando? Como ter pena desses corruptos? Que pega o dinheiro público que poderia ser destinado à saúde, à educação, à segurança. Como pode ter pena desses irmãos? Dissemos então, nós temos pena desses irmãos porque eles não sabem o buraco que estão cavando. Se não for nessa encarnação, se eles passarem impunes nessa encarnação, meus irmãos, quando voltarem ao plano espiritual e quando forem ver lá, ele for enxergar lá os seus débitos, aquilo que ele fez de errado, aquilo que devia ter feito ou deixou de fazer, meus irmãos, a próxima encarnação, como diz no Evangelho, haverá pranto e ranger de dentes. Então, queridos irmãos, vocês vejam que nada acontece por acaso. Para tudo tem um motivo. E a nossa encarnação é tão pequena, tão curta. A doutrina espírita é tão clara, tão objetiva, como dissemos no início. Ela nos mostra a relação entre o passado, o presente e o futuro, as consequências do futuro daquilo que fizemos nesse presente, que ainda tem reflexos no passado. Continuando, na questão 816 do Livro dos Espíritos, diz assim: as pessoas que fazem mau uso do dinheiro tornam-se egoístas, orgulhosos e insaciáveis. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si mesmo. É bem assim, não é? Com a riqueza, aliás, a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes, tão escorregadias, como a da pobreza, porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações ele tem para cumprir. Então, a riqueza é um teste muito difícil, que aqueles nossos irmãos, coitadinhos lá da ilha, não entenderam muito bem. Porque para eles a dificuldade toda é o dinheiro, e o dinheiro para eles traz essas facilidades. Mas facilidades, como falamos, tem muitas armadilhas. No no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro tópico que merece uma reflexão muito importante, uma das reflexões foi aquela que dissemos do Livro dos Espíritos, questão 814, que nós muitas vezes pedimos aquela encarnação. Muitos filhos dizem para os pais: eu não pedi para nascer. Já ouviram alguns filhos dizerem isso? Eu não pedi para nascer. Olha, pediu sim, implorou para nascer. E naquela família, com aquele pai. E muitas vezes ele caridosamente nos aceitou como filhos. Caridosamente nos aceitou como os filhos.
que sabe-se lá o que a gente andou aprontando. Então, muito obrigado aos nossos pais por ter nos aceitado como filhos. Então, diz assim, a questão, o item 5, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam a gravidade que os Espíritos estão dizendo aqui. Deus quer o bem de todos e que todos evoluam. Então, não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis. E disso conclui-se que, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, o homem é sempre punido, é sempre responsável pelo erro que cometeu. Os sofrimentos são consequências de uma advertência de que ele agiu mal. Então a riqueza é um depósito que foi feito na nossa conta, quando nós encarnamos. Aliás, na questão 918 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a riqueza e pobreza, está lá a palavra depósito, destacada, sublinhada, com letras maiúsculas. Que nós devemos, esse depósito, ser bem empregado. Porque foi uma concessão divina para ver se nós passamos no teste da riqueza. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias passagens interessantíssimas aqui nesse capítulo 16. Leiam, tema de casa aqui, ó. Leiam esses capítulos. Quem já tem o livro dos Espíritos, quem já tem o livro dos Espíritos, tema de casa, leia isso aqui. Quem não tem o livro dos Espíritos, é importante que tenha. Quem quiser conhecer doutrina espírita, tem que ter lido este livro aqui, Livro dos Espíritos. Aqui está o ABC da doutrina espírita. Não queiram ler outras obras sem ler esta aqui, senão vai dar uma confusão danada. Vão ter ideias erradas, vão tirar conclusões erradas, porque não tem a base. Seria a mesma coisa começar uma casa pelo telhado. Falta fundamento, falta base. Livro dos Espíritos. Então, leiam, é importantíssimo. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, como estava dizendo, tem uma informação importantíssima que me ocorre agora, que fala justamente sobre a riqueza de uma pessoa, de uma rainha francesa, que tinha tudo na vida, né? Uma rainha. Riqueza, poder sobre a vida e a morte das pessoas, ostentação, a vaidade, a sensualidade. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, capítulo 2, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. É o item 8. O título desse item 8 é Uma Realeza Terrestre. Então, é uma rainha que viveu na França, e ao desencarnar, ela teve a seguinte recepção. Começa assim, o item 8. Ela dizendo: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ali ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu acreditava bem pequenos, porque eles não tinham sangue nobre. Então, eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática. A benevolência para com todos. E ao retornar ao plano espiritual, não se vos pergunta o que fostes.
Que posição ocupastes? Mas o bem que haveis feito, e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, não se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sóbrios, sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito para a morada celeste. Então, queridos irmãos, quais são as verdadeiras riquezas do Espírito? Quando nós vamos fazer a nossa última viagem, a nossa viagem de retorno ao plano espiritual. O que nós vamos levar na nossa bagagem? Na nossa mala? Aliás, nem mala vamos ter. Né? Dinheiro? A conta bancária? O cartão de crédito? O carro? A casa? Os bens materiais? Isso não tem valor nenhum. Só tem valor aqui na terra. A nossa riqueza que nós vamos levar, a nossa riqueza interior que vamos levar para o plano espiritual é sermos bons, caridosos, bons pais de família, cumpridores dos nossos deveres, praticar o bem e a caridade com amor e humildade. É esta a verdadeira riqueza, as virtudes que vamos carregar conosco, que vai servir de porta, vai servir de chave da felicidade. Aí está a verdadeira felicidade. Como diz no Evangelho, a verdadeira felicidade não está neste mundo, não. Basta, leia o Evangelho, leia o Evangelho. Tema de casa, leia esse capítulo 16 aqui. Esclarecedor. Quem não tem o livro dos Espíritos, vai aqui na biblioteca. Pede emprestado. Faz um cadastro ali, leva emprestado e leiam. Quem tem em casa, leiam. Muito bem, é isto. O tempo nosso se esgotou, mas enfim, faço as reflexões necessárias sobre esse tema de hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado por tudo que recebemos. Pela saúde, pelos amigos, pela família. Vamos agradecer ao nosso mentor amigo que está aí ao nosso lado, pacientemente nos ouvindo, nos observando, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, casa de amor e caridade. E finalizamos então o nosso encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E que assim seja.